Bem-vindos ao Inspiração. Hoje vamos explorar os mistérios do universo e como eles podem iluminar o nosso caminho. A astrologia é uma sabedoria antiga que nos oferece uma perspectiva sobre nossas vidas. Para nos guiar nessa jornada, temos a honra de receber uma renomada astróloga que nos ajudará a entender como o mapa astral pode nos oferecer clareza e direcionamento. Prepare-se para descobrir como os astros podem nos influenciar e nos inspirar a iniciar esse novo ciclo com confiança e propósito. É com grande alegria que apresento Márcia Reis, uma verdadeira sábia da astrologia, que dedica sua vida a essa arte desde 1984. Com formação sob a orientação de renomados mestres, Márcia se especializou em utilizar a astrologia como ferramenta de autoconhecimento e transformação pessoal. Então, seja muito bem-vinda, Márcia, aos estúdios aqui da TV Câmara. Prazer estar com você. Para a gente começar esse nosso ano, já tendo um norte, né, da astrologia para a nossa vida, que todo mundo é curioso, né? Todo mundo gosta, né? Todo mundo quer saber um pouquinho e é bom, porque aí a gente aproveita melhor, né, o ano e os trânsitos planetários, isso daí ajuda bastante. E, Márcia, você faz o nosso mapa astral, inclusive a Márcia fez o meu, né? Então, vamos assim, só para o pessoal de casa entender. O que exatamente é um mapa astral e como ele é construído? O mapa astral é como se a gente tirasse uma foto do céu na hora do nascimento. Então, nesse mapa, ele vai ter uma distribuição de 12 casas astrológicas, cada casa é uma área da vida, a posição dos planetas por essas casas, e aí você determina também o signo que está subindo no horizonte, ele é o ascendente. Então, você vai determinar também o ascendente. O mapa, ele tem, basicamente, o mais básico que a gente precisa saber são os 3 pilares, que é o Sol, Lua e o ascendente. Mas, na verdade, a composição do mapa todo é que mostra as características da pessoa. Tá? E muitas vezes a pessoa só sabe isso também, né? Só Lua e ascendente. Já ajuda bastante, né? Pelo menos para você ter uma boa noção. Mas um mapa mesmo é que vai trazer a característica toda da pessoa. Muito bom. Então, para o pessoal lá de casa ter mais clareza, vou pedir para colocar aqui uma imagem, né, que você até mandou para a gente, de um mapa astral, porque daí as pessoas conseguem entender melhor como que acontece, e a gente vai falar também como a posição dos planetas, né, no seu mapa pode influenciar a sua personalidade. Então, aqui a gente tem um mapa, né, que tem, então a gente tem nessa seta vermelha, a gente vai ter o ascendente, aqui do lado esquerdo, o Sol, que é essa bolinha vermelhinha aí com o ponto, e a Lua. Então, esses os 3 primeiros. E aí a distribuição de todos os planetas e mais os símbolos que a gente tem também. Então, esse é o mapa natal, ou seja, é o mapa do momento do seu nascimento. Do nascimento. A setinha ali representa o seu ascendente. E a bolinha ali que tem o redondinho com o pontinho dentro é o... signo solar. É aquele que o pessoal costuma olhar no horóscopo. No horóscopo. Eu sou Gêmeos. De Câncer, o meu é de Câncer, é como se fosse o meu. Então, aqui é o Gêmeos, então é onde a gente tem o signo de Gêmeos. O Sol representa o ego da gente, né? O ascendente é aquilo que a gente mostra para os outros. Para o mundo. E a Lua representa as emoções mais básicas, aquilo que você traz lá de dentro. E onde que está a Lua ali? A Lua está lá em cima, ali no símbolo, aquela azulzinha lá em cima, uma luazinha em meio na casa 11, ali onde tem um pontinho de 11. Sim. Tá? E aí você tem os outros planetas todos pelo mapa. Tá vendo a Lua ali, né, gente? A Lua acho que dá para entender melhor, né? O Sol às vezes é que fica na dúvida. Legal. Então, todos esses planetas, eles vão trazer as características da pessoa, tá? Então, assim, uma coisa básica, por exemplo, aqui eu tenho um Marte, que é aquele que está ali na casa 12, Então, eu tenho um Quando Marte... você falar, a gente olha sempre para o círculo de dentro, né? É o de dentro ali. Olha sempre então, para o círculo fora de dentro, você tem todos os signos e dentro estão Tá. os planetas. Ok. Então, por exemplo, ali
onde a gente tem um símbolo do Marte, né? Ali eu tenho Marte em Áries. Ele está na casa 12. Então, mais ou menos para você entender assim, um Marte em Áries na casa 12, ele perde quase que todo o efeito dele de ação, de autoconfiança, de determinação. Então, só consigo trabalhar esse Marte em Áries depois de entender isso e de poder fazer um trabalho realmente para isso melhorar. Se ele tivesse um Marte em Áries na casa 1, eu ia transformar, era outra pessoa, uma pessoa ativa, completamente diferente. A posição que o signo está, o planeta que ele está... Muda tudo. Muda tudo. Tá. Vamos falar um pouquinho dos signos, né? Porque a coisa mais comum é a pessoa ir lá, abrir o horóscopo assim, vamos ver o meu horóscopo de hoje, né? Então, como que o signo, o que eu preciso saber na essência de cada signo? Então, a gente tem 12 signos, tá? E eles trabalham, eles estão sempre opostos um ao outro. Então, já vou resumir com eles em oposição para você entender. Então, eu tenho Áries, que é um signo de fogo, é um signo de muita energia, ação. O oposto dele é o signo de Libra, que é um signo que busca o quê? Harmonia, equilíbrio, né? Ele pensa no nós, Marte é eu primeiro. Touro é um signo de terra, é um signo que lida muito bem com o lado material. Tem uma certa teimosia que faz ele até dar andamento nas coisas. Ele não é muito de início, mas ele dá andamento. Nesse momento você já está se identificando aí, né? Entendi. E o oposto dele é Escorpião, que é o quê? É um signo que ele é muito forte, ele é um signo emocionalmente muito forte e que ele busca o que sempre? É a lealdade, não suporta a traição. Aí a gente tem Gêmeos, que é um signo que é de ar, é um signo de comunicação. Ele é mais racional. O oposto dele, a gente tem Sagitário, que é o signo aventureiro, é um signo que está sempre buscando novas experiências. Câncer, que é o signo maternal, né? O signo mais maternal do zodíaco. Então, a palavra dele é o quê? Nutrição, proteção, acolhimento. O oposto dele o oposto dele é o signo de Capricórnio, que é um signo que é de construção. Então, eles são complementares, são diferentes. O signo de Leão, que aí Leão a gente pode falar, Leão é um signo que é regido pelo Sol, então ele busca brilho, ele quer brilho. E o oposto dele é Aquário, que é um signo ligado mais em tecnologia, em ar, já é uma outra, liberdade é a busca principal. E a gente tem Virgem, que é o signo mais detalhista de todo o zodíaco, ele que vai fazer todas as planilhas que você pode imaginar, não trabalha sem esse planejamento. Sim. E o oposto dele é Peixes, que é um signo mais espiritualizado, perdão. Ele está mais ligado com o todo. Né? Então, esses são os 12 signos que a gente tem no zodíaco. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. O meu Sol é Câncer, né? E meu ascendente é Peixes, que foi até o que você acabou de falar. Sim. Então, eu me posiciono mais para o mundo voltado para o Peixes. As pessoas enxergam mais o lado de Peixes, porque o Sol, ele vai aparecer, ele é seu, né? Ele é o ego, ele está lá dentro. Você mostra para as pessoas depois que você conhece melhor. Quando você chega, aparece o quê? A pessoa mais espiritualizada, a pessoa que enxerga mais esse todo que a gente tem. Então, sempre o ascendente, ele aparece primeiro para mostrar para as pessoas, depois aí o Sol, ele vai se mostrar. Legal. Vamos colocar um segundo mapa aqui, porque é um mapa de trânsito, porque aquele é o mapa natal, que é aquela foto do céu no momento que a gente nasceu. Agora, o de trânsito é assim, é um momento que agora você está vivendo, você fala assim, Marta, eu quero fazer o meu mapa de 2026. Esse é o mapa. Esse é o mapa. De trânsito. Então, aqui a gente tem o mapa de dentro, você vê que são duas mandalas, né? Sim. Essa primeira de dentro é aquela que não vai mudar nunca, é o mapa natal. Sim. Fora, a gente tem a posição que todos os planetas estão agora. Aqui a gente estava com o mapa de 2025, mas mudou, vamos dizer, algumas coisas aqui. Então, aí é que você vai ver como é que o ano da pessoa vai ser, qual é a previsão que você faz para essa pessoa poder enxergar em que fase que ela está vivendo.
E, Márcia, como que a astrologia pode ajudar a gente na nossa vida aqui, pessoal? Eu acho que em tudo, de verdade, assim. No autoconhecimento, primeiro, porque quando você se conhece, então, você já sabe qual o caminho que você tem que seguir, né? Às vezes até para uma terapia, às vezes vai fazer uma constelação, tem milhares de coisas, mas essencial você se conhece. Para uma tomada de decisão. Aí é melhor a gente se conhecendo, então você faz esse mapa natal primeiro, aí você vai ver qual é a fase que você está passando. Sim. Né? Eu fiz o meu mapa de trânsito com a Márcia, e daí ela foi lá, a gente fez depois um encontro, né, Márcia? E ela foi me falando, olha, nesse período aqui, então ela já foi me sinalizando, é tipo assim, já pega o guarda-chuva, que vai chover. Vai chover. Vai chover. Então, se você sair sem um guarda-chuva, não vai brigar comigo que vai ter chuva. Exatamente. Né? É como se fosse isso, né, Márcia? É exatamente isso, assim, a gente mostra a fase, a decisão é o livre-arbítrio da pessoa. Eu posso te dizer, olha, um trânsito de Urano você vai estar mais elétrico, num de Plutão você vai estar mais briguento. Nesses momentos você se segura melhor. Sim. Aí é a condição da pessoa, você quer ir lá e brigar, e o até nas nossas é relações, né? O que você acabou de falar. Exatamente. Se você tem um marido, um relacionamento no trabalho com uma pessoa que é XY assado, eu falo assim, gente, nada é pessoal. A gente tem que entender a personalidade do outro e também sabedoria, a gente saber como agir, né? Como agir com as pessoas. Exatamente. Você consegue compartilhar com a gente alguém, né, dos seus atendidos aí que fez astrologia e através do mapa, assim, ou de alguma orientação, ajudou, né, num momento crítico, numa tomada de decisão? Olha, vou te dar um exemplo muito prático que é de Saturno, que, e no setor de dinheiro, que aí todo mundo entende muito fácil. Sim. Né? Casa 2 é uma casa de dinheiro. A casa que a gente vê os valores, é a casa que a gente vê como é que vai ser, né, a pessoa no dinheiro. Quando esse Saturno que está em trânsito, ele passa na casa 2, o dinheiro diminui. Isso, em todos os mapas que eu já fiz na minha vida, não tem uma mudança. Sim. Ou ele diminui ou o gasto aumenta, o que dá quase na mesma. Sim. Quando a gente consegue fazer isso antes, então eu tive clientes que, por exemplo, daqui a 2 anos você vai ter um Saturno na sua casa 2. O que é que você faz nesses 2 anos? Se a pessoa faz uma reserva, você faz uma economia, não faz uma conta, né, não vai comprar um negócio que vai ser difícil de pagar e tudo mais. Ela passa os 2 anos e meio de Saturno com uma tranquilidade. O oposto também acontece. Você fala isso, a pessoa vai lá e gasta tudo. Sim. E aí é difícil. O que você faria para quem é cético sobre astrologia? Fala assim, ela vem ela falar da lua, do sol, do coisa, do câncer. O que você diria? Olha, eu acho que assim, a gente tem que lembrar que a astrologia, ela está aí há muito tempo, né? Os reis, eles usavam todos os magos, né, para saber qual era o período que eles estavam passando. Então, se Marte estava passando naquele momento, o mago, que era o astrólogo que ficava ali, ele sabia que ali ia ter guerra. E aí, o que tinha essa assessoria, ele já se prevenia para uma guerra, tá? Eu posso dizer que nas leis herméticas a gente sabe que em cima como embaixo. Então, o que acontece lá em cima reverbera aqui também. Exatamente. São as forças do universo, né? A gente está no universo, isso tudo é energia. Né? E você saber é melhor, mas vai acontecer você acreditando ou não. Então, né, a pessoa cética, ela vai perder essa oportunidade de saber um pouco mais. É o máximo que a gente pode dizer para quem não acredita em nada, né? Sim. Márcia, que prática você recomenda para alinhar-se com as energias astrológicas? Principalmente meditação. Eu acho que é uma das coisas principais. Você meditar, você procurar os ciclos certos. Então, por exemplo, a gente tem os solstícios, né? Que são as mudanças de verão e inverno, né? Entre os hemisférios. Lua cheia, lua nova, as fases da lua, elas ajudam também de acordo com o que você vai fazer. Ano novo astrológico, que é em março. A gente teve agora o nosso ano civil, em março tem o ano novo astrológico. Começa em março. Explica um pouquinho sobre o ano astrológico, como assim, né? A pessoa não entende, ano astrológico começa em março, como assim? Quando o Sol entra em Áries, que é o primeiro signo do zodíaco. Então, nesse momento, a gente dá início ao ano novo astrológico. Né? Então,
para a gente que pratica astrologia, a gente sabe que as coisas elas vão mudar e começar em março. Às vezes, alguns planetas, algumas coisas também fazem esse efeito um pouco antes. É muito comum falar do movimento da Lua ali, né? E as emoções, né? Como que a Lua influencia as emoções e as decisões. Às vezes, você vê assim, num ciclo de amigo e tá todo mundo naquela semana choroso. Daí a outra compartilha assim, então não é só eu. Daí daqui a pouco ela fala, é que a Lua tá, não sei que ela tá minguante, tá retrógrada, tá... A lua minguante, ela traz essa coisa mais para dentro. Então, por exemplo, nesse momento, é um processo muito bom para você largar vícios, para você deixar suas crenças para trás, mas ela deixa a gente mais encolhidinho. Uma lua cheia, ela já transborda a energia, né? Então, aliás, períodos bons para você iniciar negócio é lua cheia e lua nova, tá? Lua nova dá início. É só você olhar, né, gente? Lua cheia, aquela coisa abundante. Ela é linda, né? Ela traz essa energia traz aquela coisa, né? Então, ela é expansiva, né? Isso. Já a minguante, ela pede pra gente estar mais atento, né? Para você, minguar de repente, mesmo, minguar né? mesmo, você ficar mais quietinho. Sim. Ok. Você pode compartilhar com a gente alguma coisa que você gostaria de desmistificar da astrologia? Aquela coisa que todo mundo fala, ai meu Deus, de novo, vamos explicar, vai. Eu acho que, para mim, na minha visão, é quando você diz, um signo bom e um signo ruim. Sim. Porque como você viu no mapa, a gente tem os 12 signos, em alguma casa ele vai estar. E eu acho que não existe um signo bom e um ruim. Você tem luz e sombra o tempo todo. Então, o importante é o quê? Você pegar a característica que você tem melhor, né, no signo, que às vezes por exemplo, Áries é esse impulso, né? Então, você vai pegar o melhor de cada signo. O resto, a gente tem que trabalhar para melhorar. Mas eu acho que classificar como esse é bom, esse é ruim, isso... Que é muito comum, né? O povo ficar compartilhando, né? Tem uns câncer, que são os vilões do então, zodíaco. vou te mandar um outro. Peraí que eu vou te mandar um outro que fala. Fica aquela guerra de mandar eu não outra. gosto. Eu prefiro pegar o que cada um tem de melhor mesmo. Tá. O que está mais sendo falado hoje, o retorno de Saturno, né? Estão falando muito. Fala um pouquinho pra gente sobre o retorno de Saturno, que o pessoal está muito comentando, mas não sabe nem o que é, né? O que é o retorno de Saturno? Quem está voltando, gente? Saturno, ele é considerado como vamos dizer, um policial cósmico, tá? Você nasce com Saturno num ponto do mapa, 29 anos depois, ele volta para esse mesmo lugar. Quando ele volta, normalmente as pessoas têm acontecimentos muito marcantes na vida. 29, 30 anos, alguma coisa acontece de marcante. E a partir dali você começa a realmente crescer. A maioridade nossa é 21, mas eu acho que é só depois dos 29 que a gente passa por esse período é que você cresce mesmo como pessoa, tá? E Saturno, ele é muito temido, né? É um dos que o pessoal fala que ele é o maléfico do zodíaco, mas ele constrói. Ele ensina, ele põe limite, ele traz estrutura. Então, até os maléficos, eles têm essas coisas, têm um lado muito importante. Tá? Então, isso é um retorno de Saturno. E ele vai fazer outros aspectos. Então, por exemplo, 29, 30 anos é o primeiro retorno, que normalmente é essa pancada que você leva, uma mudança brusca. Mas lá para os 60, ele faz de novo um retorno. E aí, normalmente, ele libera alguma coisa. Então, você já trabalhou tudo aquilo, você já melhorou, você já aprendeu, aí vai liberar. Em vez dele tirar, aí ele libera algumas coisas para você. Muito bom. Então, ele é muito bom. Que mensagem que você gostaria de deixar para quem está lá em casa e que está começando a explorar a astrologia, aproveitar que o ano está começando, né? O que você gostaria de falar para o pessoal de casa? Estudar. Estudar e estudar. Porque, assim, quando você se debruça para aprender a astrologia, você vê que ela é muito mais do que um horóscopo, simplesmente. Sim. Né? E o segundo recado é ouça opiniões diferentes. Então, eu sigo, por exemplo, astrólogos que eles são muito otimistas e sigo outros que às vezes são pessimistas. Sim. Mas é legal você aprender uma coisa que a gente está perdendo hoje em dia, né? Ouvir os dois lados. Exatamente. Coisas diferentes, porque aí você tira as suas conclusões. Então, aí você trabalha da sua maneira. E não ter guru. Eu acho que o guru é uma coisa muito errada. Você pode ter milhares de pessoas que você segue, astrólogos muito legais, mas
Faz você mesmo o seu caminho, seja seu guru, que esse é o ponto melhor. E a gente consegue isso só estudando. Eu acho que é aí que a gente tem que aproveitar a questão da internet, né? As possibilidades de ir buscar, né, a informação, né? E não sair já palpitando sem saber exatamente a profundidade desse conhecimento, porque não é superficial, tem que ir mais além, né? É um estudo para a vida inteira. Né? Eu acho que é um estudo para a vida inteira. Márcia, muito obrigada. Obrigada. Quero agradecer. Eu acho que trouxe uma clareza aí para quem nunca ouviu falar de astrologia ou que sabia superficialmente, conseguiu trazer outras possibilidades aí, entender um pouquinho mais de forma ilustrativa. Então foi bem bacana. Quero agradecer a sua participação. Um prazer. E no próximo bloco, seguimos aprofundando essa conversa sobre astrologia, autoconhecimento e novos ciclos. E a nossa artista misteriosa já está aqui no estúdio preparando uma arte linda. Fica aí com inspiração, volta já já. Agora recebemos Tatiane do Amaral Pepato, uma talentosa comunicadora e astróloga que vem iluminando vidas desde 2018. Tati é também facilitadora de constelação familiar, terapeuta energética e especialista em planejamento lunar. E Tati está com a gente agora para a gente trazer um pouquinho mais de prática para o nosso bate-papo. Bem-vinda, Tati. Muito obrigada. Então, para a gente começar, e é lógico aquela pergunta assim polêmica, o que é Mercúrio retrógrado? Que todo mundo fala do bendito Mercúrio. Todo mundo fala que a culpa é de Mercúrio retrógrado. A culpa é do Mercúrio retrógrado. A gente abre lá o Instagram, tem coisas acontecendo na nossa vida, é o Mercúrio retrógrado. Na realidade, o Mercúrio retrógrado, ou qualquer planeta retrógrado, é só uma ilusão, né? De acordo com o nosso posicionamento aqui na Terra, a gente olha lá para o céu e dá a impressão de que ele está andando para trás, mas nenhum planeta anda para trás. E quando a gente inicia um período de retrogradação, é como se a gente estivesse sendo convidados a entrar em um momento de revisão em relação àquele planeta, o tema que aquele planeta rege na nossa vida. Mercúrio vai falar de comunicação, de trânsitos, de eletrônicos. Então, por isso a grande polêmica, né? Porque às vezes a internet para de funcionar, o celular dá pau, e, né, dá conflitos, a comunicação fica truncada. Então, surgem ali algumas questões. E deixa eu perguntar uma coisa, eu não sei, mas assim, será que tem uma questão também mental, que a gente já entra numa questão que vai entrar Mercúrio retrógrado, eu fico meio... Eu já acho que será? Não. Acho que é um pouco oposto, porque quando a gente sabe, né, quando a gente está ali preparada, vai ter ali uma retrogradação de Mercúrio, o que você faz? Faz um backup. Isso que eu ia falar, como que a gente pode se preparar, então? Então, você já sabe que vai ter uma retrogradação de Mercúrio, você faz um backup do seu conteúdo, você não compra um celular nesse período. Você não dá chance pro azar, Você não dá chance pro azar. Você, vamos supor, que acontece muito também, você fala uma coisa e a pessoa entende outra. Sim. Então, fica aquela coisa que já é comum, né? Às vezes a gente quer falar A, fala B, a pessoa entende C. Então, numa retrogradação, isso ainda fica mais evidente. Então, é um período para a gente ter um pouquinho mais de cautela. Lembrar, Mercúrio está retrógrado, então deixa eu pensar um pouquinho mais antes de falar. Deixa eu ver se a pessoa entendeu o que eu estava querendo dizer. Ou deixa aquela situação delicada que eu tô para resolver já faz alguns anos, passar, daqui a pouco eu resolvo. Não é o melhor período para uma DR, né? Espera mais um pouquinho, Sim. né? Ok. E como os eclipses lunares influenciam nossa vida e as nossas emoções? Bom, a Lua, de forma geral, já influencia as nossas emoções. Eclipses são realinhamentos que estão acontecendo no céu. Então, pensa que uma lua cheia, um eclipse lunar, acontece na lua cheia. Na lua cheia, a gente já tem essa tendência de ficar, né, mais expansivo, mais dramático. Tipo, é a lua dos apaixonados, é a lua dos surtos também, né? Então, num eclipse, isso pode se intensificar. É uma intensidade, né? Uma intensidade. A gente pode ficar muito mais emotivos, né? De repente, chega ali num limite. E eu gosto de dizer que eclipse lunar é como se fosse um momento também de uma grande liberação, até de uma limpeza, né? A Lua, ela vai ser levemente apagada no céu
né? E a Lua está falando aí desse registro, né, de memórias. Então, como se a gente tivesse esse momento para fazer essa liberação. Né? Então, até fazer aí uma meditação, uma intenção, é uma preparação né, do que você deseja liberar, pode ser interessante. Ok. Eu fiz, né, um planejamento, quer dizer, a Tati fez comigo um planejamento lunar, foi muito legal, né, essa questão do planejamento. Como é que acontece essa questão do planejamento lunar? Bom, eu quando comecei a estudar astrologia, na realidade eu gosto de astrologia desde que eu sou adolescente, né? Então eu já era aquela que chegava no grupo de amigas, já sabia o signo de todo mundo, já começava a lembrar das pessoas através dos signos e fazendo essa referência. Sim. E aí depois de mais velha, quando eu resgatei, né, eu fui estudar com astrólogos profissionais para trazer esse conhecimento para minha vida, eu comecei a entender que era uma ótima ferramenta para mim, porque eu tenho uma tendência a ser desorganizada. E aí, seguir o ciclo lunar me fazia ficar mais consciente. Então eu vou aproveitar as fases da Lua para aprimorar a minha própria vida, né? Para trazer isso como se fosse uma ferramenta extra, né? De organização. Ô Tati, qual é a diferença entre eclipse lunar e eclipse solar? A diferença é que quem está ali em evidência, né? No lunar, lua cheia, então essa lua que vai ser levemente, que ela fica meio avermelhada, assim, até no céu. E o eclipse solar é o Sol que vai ser eclipsado. Então, o Sol, que é o astro-rei, que ilumina, que traz luz, até para a lua cheia, né? Tá ali brilhando, é ele que está ali refletindo. E o eclipse solar, ele acontece na lua nova, quando o Sol e a lua estão ali, basicamente próximos ali no mesmo signo, né? Sim. E aí esse Sol, então, ele tem essa sombra ali e ele deixa de projetar essa luz. Lógico que pode ser um eclipse parcial ou total, né? Então, às vezes, ele realmente fica ali totalmente apagado. E aí, nesse período, a gente vai ter esse momento também de apagar ali um pouco dessa vitalidade ou do ego, né? Como a Márcia mencionou agora há pouco também. Sim. E aí, a gente pode trazer isso como também um grande potencial de transformação para a nossa vida, um eclipse solar. Quais são os principais efeitos das fases da Lua em nosso comportamento? Bom, a Lua que vai mexendo tanto aí com as marés, com as águas de forma em geral, né? Nós somos 70% água, temos aí grande influência sobre, né? A Lua nos influencia fortemente. Então, a gente vai sentindo essa diferença. Numa fase nova, a gente tende, né? A Lua fica totalmente apagada no céu no primeiro dia. Então, é um período que a gente também está ali num movimento interno, de entendimento de quais vão ser os próximos passos. Então, a gente pode ficar um pouco mais focada ali, né? Não necessariamente sem energia, mas mais focada, determinando ali o que vai acontecer. A fase crescente já é um momento né, que a Lua começa a crescer. Começar a expandir. E aí a gente vai sentindo essa vontade de se movimentar, de fazer, de tomar decisões, ações. A fase cheia é aquele transbordar, né? Então, que também pode trazer esse transbordar emocional. Eu gosto de falar também que é a fase da colheita, né? Então, também é um momento que a gente vai observar o que está transbordando na nossa vida. Não só emocionalmente falando, né? Sim. E a fase minguante é esse período mais de recolhimento, de a gente ficar ali um pouco mais introspectiva, né? Eu falo que é a fase da sabedoria também, porque é o momento da gente analisar tudo o que está acontecendo na nossa vida. Se mexe com a natureza, imagina que não vai mexer com a gente, né? Mexe com as marés, mexe com os partos, né? Quantas crianças nascem? Antigamente se analisava se vai ter o parto agora, não vai ter pela lua, né? Lua nova e lua cheia, normalmente. Lua a colheita cheia também, cheia, né? Na questão da agricultura. Sim, o momento do plantio. Do plantio, né? E talvez seja um exercício também interessante a pessoa fazer isso, né? Uma coisa que veio para mim agora, que talvez você olhar a lua que está agora e observar como que você está, né? Como que você fica, né? Observa que mudou e como que você talvez fazer um diário para você também se perceber, porque isso é autoconhecimento, né? Você entender o que está acontecendo no mundo, no universo, né? E fazer uma correlação com a forma emocional que você tá, né? Principalmente para uma canceriana, né? Que é regida pela Lua. Sim. Então, quem tem câncer forte no mapa vai ter ali uma influência forte dos movimentos lunares. Sim. Mas para todo mundo. Eu gosto muito de perceber. E às vezes não só pelos signos, né? Mas pelo menos pelos elementos. Por exemplo,
a Lua quando está em signos de terra. Hoje ela está no signo de Virgem, no céu. Então, ela pode trazer mais praticidade, mais produtividade, mais aterramento. Então, para uma pessoa... Pé no chão, né? Uma pessoa que já é mais aérea, é bom. É bom. Eu sou libriana, eu tenho bastante ar no meu mapa. Então, eu adoro quando a Lua está em terra, porque me faz ter mais foco, tá ali mais determinada. Sim. Agora, quando a Lua está, por exemplo, em signos de água, Câncer, Escorpião, Peixes, a gente pode ficar um pouco mais sensível. Você falou às vezes, foi né? isso, né, gente? Eu sou Câncer com Peixe. Quando tá no grupo de amigos e tá todo mundo meio chororô, né? Às vezes vai ver, tem uma Lua em Peixes no céu. Certeza que a Priscila já foi a primeira que chorou. Muito bom, gente. E o legal do planejamento é que a Tati Berger faz assim, ela bate na porta e fala assim, oi, tudo bem? Hoje não faz isso não, tá? Porque tá rolando isso aqui, ali... Então, fica de boa Hoje não tá muito favorável, Hoje não tá né? muito favorável. Ela pega e fica lembrando você. Toca a campainha e lembra a gente das coisas. É muito legal. A ideia da gente usar a astrologia a nosso favor, né? Então, tem dias que estão excepcionais, que a gente tem um monte de movimento bom acontecendo. E se a gente não sabe, às vezes a gente passa o dia no Netflix, né? Ele passa o dia assistindo filminho, passa o dia de bobeira. Quando a gente já sabe que o dia tá bom... Tem lá um projeto para lançar, tem algo, né, que você quer vender, que você quer fazer uma reunião, pode ser um momento interessante para você aproveitar. Para fazer essa conexão, né? Sim. Como as energias lunares podem afetar a minha saúde mental? Trazendo para essa, né, pelo que a gente falou das fases da Lua, se a gente pensa que essa Lua cheia, por exemplo, ela mexe tanto com o nosso emocional. No passado, tinha, né, muita essa questão, às vezes, das pessoas terem uns surtos, porque não tinha muito um acompanhamento, né, de fato, da nossa saúde mental, emocional. Então, às vezes, vinham, né, questões assim, que é esse momento desse transbordar, né, da gente colocar para fora. Mas, e, inclusive, essa questão da gente conhecer, às vezes, a própria Lua do nosso mapa, né, porque já que a Lua fala dessas emoções, fala desse mundo interno, quando às vezes a pessoa tem uma Lua que é muito sensível e ela não tem ali um apoio, né? Ela não busca um auxílio, às vezes em algum momento isso, né, acaba... E essa é a diferença que eu queria perguntar para você mesmo, que é o que você está falando. Qual que é a diferença entre a Lua num signo no céu e a Lua no meu mapa astral? Né? Trazendo, né, aquela referência que eu falei agora, por exemplo, Luas... em signos de terra, né? Às vezes a pessoa tem no mapa dela uma Lua em Capricórnio. Sim. Então, ela vai ter ali... não que ela vai ser mais fria, mas ela não vai ser tão sensível quanto uma pessoa que tem uma Lua em Câncer. Ela vai lidar com as emoções de uma forma mais prática, né? Mais resolutiva, né? Mais firme, tem que, sei lá, tenho que fazer, né? Não tenho tanto tempo ali para processar minhas emoções. E aí, o que difere é que quando a gente tem uma Lua, por exemplo, dessa, né, em Capricórnio no nosso mapa, e quando ela está em Capricórnio no céu. Quando ela está em Capricórnio no céu, ela está favorecendo a todos nós, independente da Lua do meu mapa astral. Mas, né, então, às vezes eu tenho uma Lua em Câncer no meu mapa e tenho ali uma Lua em Capricórnio no céu. Elas vão fazer uma oposição. E aí também a gente vai sentindo pelos aqueles trânsitos que vão acontecendo, né? O movimento do céu versus o nosso mapa. E aí, às vezes, são aqueles momentos que também vem um certo conflito existencial, né? Vem ali, eu preciso fazer mais, mas aí eu tô aqui meio sensível. Então, às vezes, vem algumas oscilações emocionais por conta desses aspectos todos. Tati, vamos falar um pouquinho das casas astrológicas, que todo mundo fala, tá na casa 2, tá na casa 3, O que é casa, gente? Que casa é essa, né? O que cada casa representa? Cada casa do nosso mapa representa como se fosse um setor da nossa vida, né? Então, a gente tem lá a mandala com os 12 signos e a casa 1 é a do ascendente. Então, é essa imagem que a gente mostra, aquela primeira impressão que a gente tem, né? Então, você chega no ambiente, as pessoas vão te reconhecer pelo seu ascendente, né? Aí, a gente vai para a casa 2, que é a casa da matéria, do dinheiro, do valor. Então, a forma como a gente ganha dinheiro, os nossos bens materiais. Né? Depois a gente vai para a casa 3, que está relacionada à comunicação, estudos, quando a gente é pequenininho, né? O estudo da infância ali, a nossa vizinhança. Também pode representar os nossos irmãos, para quem tem irmãos.
Casa 4 vai falar do nosso lar, da nossa família. Alguns astrólogos associam a mãe, outros astrólogos associam ao pai, depende muito da linha que segue, né? Então, na linha tradicional, vão associar ali mais ao pai e na linha moderna mais a mãe, né? Então, eu gosto de trazer bem essa referência de família, de um modo em geral, desse entendimento ali, né? Também do nosso mundo interno. A Casa 5 vai falar dos filhos, da criatividade, dos nossos projetos criativos, hobbies. Casa 6 vai falar de rotina, Casa 6 vai falar de saúde, de bem-estar, de serviço. Casa 7 é o oposto ao ascendente. Então, se no ascendente eu estou falando de mim, do meu corpo físico, da minha aparência, na Casa 7 eu estou falando do outro. Então, é o relacionamento amoroso, são as parcerias de trabalho. E aí é até interessante a gente entender que, como na astrologia a gente fala muito de eixo, então, se eu tenho um ascendente, né, em determinado signo, a Casa 7 está no signo oposto. O que é interessante? Buscar alguém que tenha, não necessariamente o signo da Casa 7, mas que traga um pouco daquela referência para você, para equilibrar, né, o seu mapa. Vou olhar meu mapa astral e ver quem é a Casa 7 lá. É virgem, né? Se você tem ascendente em peixes, é virgem. Virgem. E aí, então, né, uma pessoa que talvez tenha ali estou diferenciando agora. Hábitos saudáveis, uma pessoa que te traga, né, mais para a realidade, para o pé no chão, né? Então, aí um vai aprendendo com o outro ali, né? E daí você trouxe aqui uma ilustração, né, para a gente entender de forma um pouco mais didática, né, esse planejamento. Então, eu vou pedir para eles colocarem aqui para a gente poder falar um pouquinho e você compartilhar. Certo, vamos lá. Então, trazendo até a referência, né, que a Márcia tinha citado também, né, de Hermes Trismegistus, o que está em cima é como o que está embaixo. E o que está dentro é como o que está fora. Ou seja, eu estou trazendo essa frase só para a gente refletir que não é o planeta que está lá no céu que nos afeta num sentido, Mercúrio está retrógrado, então é tudo culpa de Mercúrio. Sabe, não é nesse sentido. A gente está conectado, são sistemas que se conectam. Então, aquilo que reverbera lá, reverbera em mim de alguma maneira. E muitas vezes o que está acontecendo lá, quando a gente aprende a linguagem simbólica, né, da astrologia, a gente começa a entender como trazer isso para a nossa vida, né? Então, tipo a história do Mercúrio retrógrado. Se eu sei que ele vai ficar retrógrado, o que eu faço? Eu me preparo antes. Eu não só espero acontecer o trânsito e, né, vejo o que acontece. Então, a gente já vai tendo esse entendimento, sabe? E isso eu trouxe também para a gente falar agora um pouquinho sobre... Pode passar para a próxima imagem. Sobre o mapa astral, né, na prática ali, né? Aquele entendimento de como aproveitar um ciclo da Lua, né? Eu trouxe aqui até uma imagem para representar um pouquinho Saturno ali, que também fala dos ciclos, né? Os anéis de Saturno, aí, desse entendimento que a gente tem vários ciclos na astrologia. E o mais fácil para a gente entender é o da Lua, porque ele acontece todo mês, né? Então, todo mês a gente vai ter a Lua passando pelas 4 fases. Faça chuva, faça sol, ela vai passar pelas 4 fases. E a gente pode começar a aproveitar, né, um pouquinho mais, não só de entender como ela vai ressoar na nossa vida, nas nossas emoções, mas também para trazer isso, como a gente fala muito, né, de cocriar, né? Somos cocriadores da nossa própria vida. Então, a gente tem 12 lunações no ano, 12 ciclos que a gente pode cocriar algo, né? Entendendo como que esse ciclo lunar ele vai reverberando no nosso mapa. Você que está em casa, se fosse você, eu já fazia um print, uma foto dessa parte aí, para você não esquecer o que cada momento, você precisa estar atento a essas questões, que foi o que a Tati falou, a Márcia também falou, né? Lua nova, o início, né? Lua crescente, ação, momento de receber a colheita, né? Momento da gente se desafiar um pouco mais também, né? A cheia também, que é a colheita, minguante, vamos dar um... né, respiro um pouquinho, né? Fechar um pouquinho. E aí trazendo, né, com essa ideia da cocriação, a lua nova é um momento da gente o quê? Plantar as nossas sementes. A gente fala muito de mapa dos sonhos, né, de metas. Sim. Mas a gente também pode aproveitar para fazer como se fossem
listas mensais do que eu quero que aconteça na minha vida, né, nessa próxima alunação. Aqui uma referência esse aqui é o mapa da lua nova em si. Então, a gente consegue construir um mapa de tudo, né? Fazer um mapa de tudo, não só de pessoas. O momento exato da lua nova é esse, é marcado por esse mapa. E aí ali está o Sol e a Lua juntinho, ó, no grau 28 de Capricórnio. Muito bom. E aí, se quiser mudar para o próximo, aqui é um mapa astral de uma pessoa, que eu escolhi uma pessoa com ascendente Capricórnio só para a gente perceber que, né, quando a gente tem a Lua nova acontecendo aí em Capricórnio, a gente tem uma força extra para a gente cocriar algo, né, nessa casa, nesse setor que é o ascendente. A lua dele está na casa 1. Né? Isso? Essa lua nova acontece na casa 1 dessa pessoa. E aí, o que a pessoa pode aproveitar? Para fazer algo ligado ao corpo físico, à aparência. Pode ser um momento interessante, por exemplo, para entrar na academia. Dar aquele start. A pessoa está ali meio sedentária. Aproveita para trazer esse foco. Ou uma pessoa que está querendo, às vezes, mudar um pouco o visual, percebeu que não estava ali se cuidando muito bem. Então, é um momento de focar e aproveitar. E até também para iniciar coisas novas de forma em geral, porque o ascendente, ele é esse início, né? Ele é esse... É a primeira casa do nosso mapa, né? O momento que a gente respirou ali a primeira vez. Então, a gente pode aproveitar também para novas fases de vida. Muito bom, Tati. Muito obrigada. Foi muito Obrigada bom. Acho que trouxe clareza aí para o pessoal. E seguimos aí, então, agora, a partir de agora, seguindo também referências astrológicas para nos auxiliar no nosso autoconhecimento. Gratidão. E o nosso programa ainda não acabou. No próximo bloco, vamos conhecer a nossa artista misteriosa que transforma energia em arte. Fica por aqui, porque essa descoberta é no próximo bloco e a inspiração volta já já. Agora temos o prazer de receber uma artista que traduz energias em formas e cores. A criadora de mandalas. É ela, Mônica Yuva, com suas obras que não apenas embelezam, mas também atuam como poderosas ferramentas de cura e alinhamento energético. Ao integrar a mandala com a astrologia, ela revela como podemos reorganizar as nossas energias emocionais, espirituais e mentais, desbloqueando o fluxo da vida. Seja muito bem-vinda, Mônica. Obrigado, um prazer imenso estar aqui com você. A Mônica que esteve com a gente, falando no programa sobre Feng Shui, né? E querendo ou não, a gente vai conseguir fazer uma conexão, né? Com tudo aquilo que foi entregue ali naquele conhecimento e falar como que você chegou nesse momento também como uma artista, né? Que produz dentro de uma obra tão linda toda essa energia, né? Pra gente poder desbloquear, pra gente poder equilibrar, né, Mônica? Então, as mandalas eu conheci através, né, do Feng Shui, que eu sentia a necessidade, né, de ativar as áreas, né, da vida, né, do relacionamento, do trabalho. E eu passei a criar as mandalas e ela servia como ativação, né, da energia desse campo vibracional dentro do Feng Shui. Como você define a essência de uma mandala e o que ela representa para você? Então, ela tem uma essência única, né, porque ela está conectada ao universo. Dentro dessa mandala existem formas, cores, né, que está ligado a vários elementos da natureza. E aí ela traz essa essência única, né? E ela traz uma transformação muito grande na minha vida. Cada vez que eu monto, que eu estou criando uma mandala, cada pontinho ali, cada formato, cada cor tem um significado. Tem um trabalho interno, né? E isso faz uma transformação muito grande. Mônica, fala pra mim, como que você chegou nesse finalmente aqui da mandala, só para as pessoas entenderem, o que você usa como base e referência para chegar nesse trabalho aqui? O que você pegou? Então, a primeira coisa, a gente pega a planta baixa da casa, né? A planta do meu apartamento, porque essa mandala ela fez com base no meu apartamento, gente. E aí eu tiro todas as medidas, aplico o baguá. Nesse baguá tem todas as áreas da vida. Explica o que é o baguá para as pessoas. Tá, o baguá ele é composto por 9 áreas, né? Área do trabalho, área do relacionamento,
né, do sucesso, do conhecimento, a área dos amigos, da família e da saúde. Então eu aplico e aí eu vou descobrir na planta da casa aonde fica cada área, tá? Eu alinho o baguá com a porta de entrada, né? Eu usei, né, o Feng Shui tradicional chinês, que ele alinha o baguá com a porta de entrada. Eu também uso a bússola, né? E que eu ainda vou fazer essa outra parte, né? Então, eu descobrindo a área, eu vou saber onde está cada ponto, cada área da vida. E aí eu vou ver a área que eu preciso ativar. As áreas que estão, né, assim, com alguma... Em desequilíbrio. Isso. Como eu sou uma pessoa super aberta, eu já vou falar que a minha área do relacionamento está no banheiro, entendeu? E daí ela fez aqui, ó, uma mandala rosa, né? Que linda, que é do amor, do relacionamento, que é... para não ir mais nada pro ralo. Eu acho que é esse sentimento. Vamos equilibrar essa energia. Sim. E daí você fez essa energia. É por isso é o rosa também, né, Mônica? Isso. Tem essa relação? Então, tem essa relação, né? Então, o elemento usado na área do relacionamento é o elemento terra. E o elemento terra, ele está conectado à cor rosa, vermelho e branco. Ah, e tem aqui, né? Então, rosa, vermelho isso. e branco. Então, a gente conecta essa área usando também as cores. Isso faz com que a energia do relacionamento seja ativada através Gente, das cores. Você já está equilibrando e já está colocando uma decoração linda na sua casa, né? Porque cá entre nós, olha que arte mais linda. E tem outras duas ali, né? Essas daí são de outras pessoas? Só pra gente saber. Então, essa aqui é da área do trabalho, né? Que a cor é o preto, né? O azul. A área do trabalho, o elemento é água, né? Então, ele vem, tá vendo, com essas ondas. Gente, por isso que eu não trabalho só, porque é muita água na minha vida, né? Entendi. Então, até o desenho, ele vem, tudo tem uma representação. Ele vem, ó, como ondas, representando a água, a cor também, movimento, né? A mandala, ela sempre representa movimento, porque a gente tem que estar em constante movimento, né? Então, quando a gente olha para uma mandala, a gente para, a gente observa, a gente respira, né? E a gente tem que fazer assim com a vida e manter o constante movimento. Mônica, ela ajuda tanto a você se reconectar com o seu interior, como também trazer benefícios emocionais para as áreas da sua vida, para o equilíbrio, né? Sim, quando eu faço uma mandala, eu tenho uma conversa com a pessoa que contratou esse trabalho, né? E eu explico o porquê de cada ponto, cada detalhe. Quando a pessoa olha para essa mandala, ela vai lembrar daqueles pontos que ela precisa manter numa energia mais elevada. Então, a mandala também serve até para você fazer uma meditação. Você mentaliza aquela mandala e faz uma meditação. Às vezes, nossa, alguma coisa não está legal no trabalho, né? Então, eu tenho a minha mandala da área do trabalho. Ela vai me trazer calma, ela vai me trazer equilíbrio, vai me trazer movimento. Então, eu vou olhar para essa mandala e eu vou meditar. Às vezes, é aquele espacinho que a gente precisa para dar aquela respirada que na correria do dia a dia a gente não consegue, né? Então, a mandala ajuda nisso. E a mandala, ela também, querendo ou não, quando você está fazendo isso aqui, gente, é um movimento terapêutico, né? Sim, eu falo que quem faz a mandala recebe mais do que ganha. Olha. Porque cada vez que eu crio uma mandala, eu estou pensando naquilo que eu preciso elevar naquele espaço. E acaba elevando também, né? Para você, pra né? mim. E como você acha que a astrologia, né, já que a gente está falando desse tema hoje, ela integra aí na questão com a mandala? Então, eu posso também criar a mandala de acordo com a astrologia. Né? Então, porque a astrologia, ela te dá o direcionamento, ela te traz a sua essência. E eu consigo pegar esse direcionamento, a essência, e transformar em cores e formas. Muito bom. A gente falou um pouquinho já sobre isso, mas só para a gente complementar, quais os elementos você considera ao criar a mandala para os ambientes? Então, eu considero 5 elementos, tá? Terra, fogo, água, metal, madeira. Dentro desses 5 elementos, aí cada elemento está ligado a uma cor, a uma forma, até uma planta,
Está ligada a tudo no universo. Então, quando eu vejo o que precisa, o que a pessoa precisa está elevando, e eu vou colocar aí aquele elemento que está relacionado ao que a pessoa precisa. E essa mandala maior, ela foi feita com qual propósito? Essa aqui eu ainda estou... Tá fazendo, né? Tá no processo ainda. Ela foi feita aqui para a área do sucesso. A área do sucesso a gente usa muito vermelho, dourado, né? Então ainda vai ser feito um trabalho com bastante dourado nessa área aqui. E legal que você vai falando também da relação das cores, dos elementos, vai fazendo todo sentido, né? Essa conexão. E tá tudo na natureza, né, gente? Porque quando você vai falando dos elementos, é tudo que tá ali. Por isso que a gente tem que fazer tanto essa conexão com a fonte, né? Tá tudo ligado, né? Tudo tá conectado. Tudo é um campo vibracional. E a mandala, ela se torna esse campo vibracional. Quando você entende o que os elementos trazem para a vida, esse campo vibracional passa a fazer parte disso, né? Que às vezes a gente, né, por exemplo, a área da prosperidade, né, a gente às vezes esquece que o campo vibracional da área da prosperidade, ele está aberto para todos. Basta a gente querer acessar, né, como o do sucesso, do trabalho, do relacionamento, né? Então basta a gente querer, ele está aberto, ele está aí, disponível para todos. Todos merecemos, né? Muito bom. Fala pra gente uma mensagem final agora sobre como as pessoas podem se conectar através dessa sua arte da mandala. Então, a primeira coisa é o amor e a intenção. Quando você faz com amor e intenção, isso é tudo, né? Sempre vai sair algo bom disso. Não tem como ter erro, né? E, assim, manter sempre em constante movimento. A mandala é isso, constante movimento, né? Não desista dos seus sonhos. Tenha sempre, assim, essa alegria de viver, essa elevação, né, no seu dia a dia, em tudo que você fizer. E principalmente olhar para aquela área da vida, né? Que às vezes falta olhar para aquilo, principalmente. Né? Muito bom, muito obrigada, Mônica. Obrigada a você. Olhar para você por esse outro lado agora, que a gente não conhecia, como uma artista que traz a sua mandala aí para ajudar a equilibrar a vida das pessoas. Gratidão. Chegamos ao final de mais um programa inspirador e hoje exploramos a magia da astrologia, o poder do planejamento lunar e a arte transformadora das mandalas. Cada uma dessas práticas nos convida a expandir a consciência e nos conectar mais profundamente com o nosso verdadeiro eu. Que os insights e as ferramentas compartilhadas hoje iluminem o seu caminho e ajude você a viver com muito mais propósito e clareza. Lembre-se, o universo está sempre a nos guiar. Basta estarmos abertos para receber. Até a próxima semana com muito mais inspiração.